Este é um resumo acadêmico sobre o livro Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, de Marcos Bagno. Marcos Bagno inicia o livro Preconceito Linguístico explicando que a língua é política, que é algo que deve ser evoluído conforme a fala das pessoas. Bagno esclarece a origem do preconceito linguístico e diferencia a língua da gramática normativa, afirmando que a língua é como um rio, sempre está a mudar, tem correntezas, e que a gramática normativa é como um igapó, uma porção de água parada, que não evolui, a menos que chegue uma grande cheia. Segundo ele, essa cheia seria uma nova mudança da norma culta. Ele defende a ideia de que a norma culta é algo retrógrado, excessivamente conservador e que é a base do preconceito linguístico. O autor expõe o seu objetivo ao escrever o livro, que é o de acelerar a mudança da norma culta para algo menos opressor, próximo da língua que realmente é falada e inteligível. Bagno defende a sua opção de lidar com a língua de forma a se impor politicamente e socialmente, com o objetivo de homenagear as vítimas do preconceito e de combater ativamente esse meio de exclusão de classes, que é apontado por ele. O linguista chama a atenção para o fato de que outros tipos de preconceitos são muito visados, combatidos, enquanto o preconceito linguístico ainda parece ser natural em nossa sociedade. Ele nos convida para adentrar em seus argumentos, propondo também conclusões no fim do livro, com meios eficazes de combater o problema. Bagno aborda um mito, segundo ele muito comum e prejudicial à educação, que é a ideia de que a língua não possui diversidades, e explica que isso é falso, já que, segundo ele, existem variações da língua de acordo com o local, o meio social, a situação em que está inserido o falante, por exemplo. Além disso, afirma que a educação tem prejuízo por conta dessas falácias, já que mais exclui a oportunidade de alguém usar essa educação como ferramenta do que propriamente ser um meio de ensino não autoritário e mais proveitoso. O autor elogia as medidas tomadas pelo Ministério da Educação para amenizar o preconceito e considera isso um grande passo. O escritor procura refutar em seu livro mais 7 mitos sobre a língua, que, segundo ele, são essenciais para a difusão do preconceito. Para quebrar eles, o autor se apoia na ideia de que o brasileiro sabe falar o português corretamente, que o português é diverso e complexo, que não é a mesma coisa do que gramática normativa. Ele explica que é a língua que deveria fazer a gramática, e não o contrário. Também defende que saber a norma culta não te torna melhor do que os demais, e diz que, sendo assim, dominar a norma culta não é um meio de ascensão social. Bagno também esclarece que alguns preconceitos são meramente frutos da vontade de exclusão de classes, da vontade de superioridade, da falta de conhecimento e da ignorância daqueles que defendem a norma culta conservadora. Ele também aborda o fato de que o brasileiro tende a acreditar que o mais correto é o que as pessoas de alto poder falam, o modo que elas falam, e explica que isso também não tem embasamento e que é algo advindo do preconceito. Marcos Bagno descreve o ciclo vicioso do preconceito linguístico, que é baseado nas amarras da gramática tradicional, dos métodos tradicionais de ensino e dos livros didáticos. O escritor aponta um dos principais propagadores disso, segundo ele, são os meios de comunicação, também aprisionados ao ciclo. Critica a Rede Globo por usarem a imagem dos nordestinos quase sempre com um tom de comédia. Após descrever o ciclo e seus detalhes, Bagno propõe ideias para acabar ou amenizar o preconceito linguístico, aconselhando os professores da língua portuguesa a se informar sobre o problema. Indica abordagens mais eficazes e menos intolerantes para o aluno, sem doutrinas incoerentes. Defende que os educadores façam isso fora e principalmente dentro da sala de aula. Ao final do livro, Bagno faz críticas aos que apoiam veementemente a norma culta, aos linguistas que, segundo ele, tratam da linguística como se fosse uma religião, e aos membros da Academia Brasileira de Letras, que, segundo ele, se dizem ser protetores da língua. Após isso, ele nos apresenta uma carta que mandou para a revista Veja, com o intuito de conscientizar e refutar algumas falácias escritas e publicadas
para o público. Referências: Resumo acadêmico de Isaac da Silva Avelino, IFRN Campus Mossoró. Professora Marinalba, 2022. Wagner, Marcos, Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Edição 49, São Paulo, Edições Loyola, 1999. Livro Resumo, da autora Ana Raquel. Caso queira ler esse livro maravilhoso e com desconto, acesse o link na descrição